Ó, não é eterna comédia não, Pascoal, mas é a pessoa ser, pelo menos, ter um mínimo de caráter pra gente começar a entender e fazer o tipo de comentário necessário. Eu não sei se você tá sabendo, mas o Fernando Collor acaba de ser preso lá em Maceió. Certo? Você sabe o que o Fernando Collor fez em 94? Ele foi pintado como o herói nacional, como aquele cara que iria pegar os marajás. Você lembra dessa frase? Lembra que foi um caso que repercutia muito nos anos 90, essa questão de utilizar essa frase de efeito dos marajás? Eu não sei se vocês que acompanham a política dessa época, vocês vão lembrar, mas eu lembro muito bem que era uma frase de efeito que o pessoal costumava falar sobre marajás, né, que repercutia bastante. Usar esse termo naquela época era despertar, né, inflar a população. Eu não sei se vocês vão lembrar disso. E o que acontece? Esse mesmo cara que foi pintado como um herói nacional naquela época, né? Ele pegou o dinheiro de milhões de brasileiros que depositaram suas vidas praticamente na poupança. Você sabe quantos pais de família foram prejudicados? Quantos fazendeiros não tiveram que vender suas terras e depositar na poupança, acreditando no sonho que multiplicaria seu dinheiro e no próximo mês compraria outra fazenda? Você sabe quantas... Eu conheço pessoas mesmo que tiraram sua própria vida. Eu conheço pais de família hoje que moram na rua. E eles, quando me contam essas histórias, eu fico abismado, porque a quantidade de terra e de fazenda que esses caras tinham era impressionante. Mas acreditaram nesse cara que era justamente o cara que ia combater os marajás. Então quer dizer que marajás são a pobreza? São aqueles caras que estão na extrema pobreza? Esses, para eles, são marajás? Quem são os marajás de verdade, né? Ó, tem outro ponto também. Você quis associar o irmão do Lula, né, ao ato de corrupção. Você acha que um verdadeiro corrupto só teria esse patrimônio que ele tem? Uma casa velha cair nos pedaços? Rapaz, eu vou te dar uma ideia. O filho de Bolsonaro 04 acabou de ser eleito vereador em Santa Catarina, tinha uma dívida de 500 mil reais, com 2 meses de salário de vereador já pagou essa dívida. E isso não repercutiu tanto, porque esse mesmo filho de Bolsonaro acabou de se tornar réu lá no Distrito Federal por lavagem de dinheiro e falsificação ideológica e outros crimes que ele cometeu. Mas isso não desperta curiosidade em vocês. Vocês já perceberam o tamanho do patrimônio que a família Bolsonaro e o clã Bolsonaro têm? Quantos imóveis esses caras compraram? Vocês dizem que o Bolsonaro vai combater a corrupção, que no governo Bolsonaro não teve corrupção, quando na verdade esses desvios do INSS começaram lá antes de 2019, mas não foi combatido no governo de Bolsonaro. Se o estado do Rio de Janeiro, ao qual o berço Bolsonaro nasceu para a política, vive aquela situação que vive, por que ele não consertou o estado do Rio de Janeiro se ele queria se tornar presidente da República justamente para combater o crime? Bolsonaro nunca consertou nada na vida. A família Bolsonaro nunca consertou. Então vocês não têm de que cobrar, porque o estado do Rio é o pior que tem.